abrimos os portos do Brasil à livre entrada dos bens ingleses, enquanto que os bens portugueses que chegavam ao Brasil pagavam taxas enormes. E isto causou uma grande revolta, nomeadamente aqui no Porto, que depois, 1820, a Revolução de 24 de agosto de 1820, não foi uma revolução aceita no todo nacional. Por exemplo, a Ilha da Madeira nunca aceitou 1820. Não há nenhum movimento. Os ingleses afeitaram-se lá, na Madeira. Madeira nunca aceitou a Revolução de 24 de agosto de 1820, assim como nunca aceitou, muito menos, a Constituição de 22. A Constituição em si, naturalmente irei ler com muito cuidado e com a atenção que merece o estudo comparado das Constituições que houve até à Constituição de 1976. Porque nós não tínhamos nenhuma. As últimas cortes, foram do início do século XVII. Do século XVII até à Constituição, à Revolução de 24 de agosto de 1820, e depois a formação da Assembleia Constitucional, digamos assim, das Cortes Constitucionais. Eu penso que quando falou as Cortes e não a Assembleia, é que as Cortes, efetivamente, era o nome que vinha de trás. E, portanto, fazendo boa política, era melhor chamar-lhe cortes. Mas foram, efetivamente, foi o primeiro ato em que é chamado o povo à gestão da coisa pública. Eu estou convencido, e não sei, não li nada sobre esse aspecto. Se tivesse falhado a Constituição, o movimento 24 de agosto de 1920, se nós não teríamos tido a hipótese de implantar a República mais cedo. Porque as coisas tiveram... O que existia era, de facto, conversações nessa área. Nós podíamos ter... Portugal podia ter sido, dentro dos países da Europa, tirando naturalmente a França, e tudo isto vem no resultado da Revolução Francesa. E quanto à Constituição, temos muito a ver com a Constituição de Filadélfia. O estudo comparado que o Vital Moreira fez acerca da Constituição de 1922 vai buscar muita coisa da Constituição de Filadélfia, considerando uma situação menor a Constituição de Cádiz. Portanto, eu acho que é muito interessante e não é demais, de maneira nenhuma, dar à estampa trabalhos sobre a Constituição de 1922 e tudo aquilo que se segue, assim como a Revolução de 24 de agosto de 1820. Ainda hoje, nós temos coisas que devemos a eles. E quem se interessa pela história deve ter o culto da memória e tirar das grutas espessas que estão lá coisas que ainda hoje, a sociedade hoje, vive. Quanto ao manifesto, Sr. Professor, eu acho que aí temos que ver as coisas e dizer assim: o manifesto foi um mal necessário, não tanto para os portugueses, não tanto para os portugueses, mas muito mais em função do contexto internacional, nomeadamente o contexto europeu, onde as repúblicas não existiam e as liberdades também eram muito escassas. Eu penso que é um pouco isto. Peço desculpa de me ter alongado e agradecer a sua exposição. É óbvio que eu, há pouco, poderia ter estabelecido paralelo entre, digamos, a questão do Brasil, né, e a questão da África. Né, porque, digamos, as causas, quer da Revolução Republicana, ou da Revolta Republicana, da Revolta de 31 de Janeiro, quer a Revolução de 1820, tinha como causa remota, realmente, o Tratado de 1810, não é? Porque, efetivamente, a abertura dos portos ao comércio inglês, né? Nós não tínhamos capacidade de rivalizar ou competir com os ingleses. Isso causou uma grande perturbação e um grande descontentamento em Portugal e predispôs realmente a parte da burguesia comercial para a Revolução de 1820. Agora, quanto a essa, de certa forma, esse pragmatismo de, digamos, insistir
na fidelidade aos valores da monarquia, os valores tradicionais, como são os valores religiosos da religião católica, apostólica, romana, os valores portanto, aqueles que sustentavam, ao fim e ao cabo, a monarquia absolutista. Não é? Há, digamos, autores que consideram, como aliás também referiu, pelo menos de forma indireta, mas creio que até mesmo direta, referiu que aquilo era intencional para prevenir, digamos, ou para, de certa forma, aligeirar os efeitos da Revolução na Europa, nos países. Eu penso que é difícil manter a tese da insinceridade dos deputados. Quer dizer, eles acreditavam mesmo nas questões religiosas, acreditavam mesmo na defesa da dinastia do rei, da dinastia de Bragança, não é? Porque é impossível, quer dizer, durante tantos anos e com tantas afirmações e digamos, repetições de estar, digamos, a defender uma coisa que não era sentida. Né? Quer dizer, ou seja, não há ali abertura para se acreditar que aquilo era intencional, que era digamos, de certa forma, um pragmatismo que levaria a fazer declarações de fé e etc. Não há ali nenhuma abertura para se pensar nisso. Pelo contrário, há uma insistência permanente na declaração de adesão à Casa de Bragança, ao respeito, digamos, à religião, tanto assim que na questão da liberdade de imprensa a prioridade fundamental era combater os abusos no que diz respeito à religião católica romana, não é? Isso é discutível, efetivamente. Não é? Os autores que estudam o problema, há alguns que efetivamente são, por exemplo, Geraldo Serrão considera que não, quer dizer, que efetivamente eles sentiam mesmo o que diziam, não é? E o Cardeal Saraiva, por exemplo, é um bom ponto para refletir. Pois, Muito obrigado.